Ontem à tarde eu publiquei um vídeo aqui mencionando o caso da Gabriela Prioli e do pedido de demissão dela do programa O Grande Debate na CNN Brasil. E para mim, como eu disse ontem, foi uma decisão acertada dela de deixar o programa, porque ali o que você havia era uma situação totalmente dispar, né? O senso comum na figura do Tomé Abduch, falando besteiras completas, sem nenhum embasamento concreto, e a Gabriela falando desde a formação, sua prática como advogada. Então, não havia uma ponte de diálogo possível ali, e era uma situação totalmente absurda que ela vivia todos os dias. A gente via nas expressões faciais dela como era absurdo, o negócio era absurdo. Então ela saiu, ela publicou no Twitter dizendo isso, depois foi confirmado pela CNN. Hoje a CNN emitiu uma nota confirmando a saída dela e um pedido de desculpas do Reinaldo Gotino. Eu quero ler para vocês aqui, está numa reportagem, diz o seguinte: Gotino pede desculpas a Gabriela, excedeu a postura de mediador, diz CNN. Primeiro vou ler a nota da CNN e depois o que disse o Gotino. Então a CNN diz o seguinte: Prioli manifestou publicamente sua intenção de deixar a participação nos debates nas redes sociais neste domingo. Ela fez referências ao quadro da última sexta-feira, em que houve uma discussão acalorada entre ela e o mediador, o jornalista Reinaldo Gotino. No episódio, Gotino, um profissional com larga história na TV, excedeu a postura de mediador. E daí, em seguida, o Gotino pediu desculpas também. Ele falou o seguinte: me excedi ao interromper. O meu papel ali é conduzir o debate para que os dois lados tenham espaço para expor suas ideias. Minha postura excedeu a de mediador. Peço desculpas a Gabriela por isso. Esse pedido de desculpas, enviado a ela no início da manhã de domingo, se estende também à emissora e ao público. Então eles reconhecem que houve ali um excesso de defesa de alguma postura bolsonarista, talvez, não sei dizer. Porque o fato foi o seguinte, não sei se vocês viram o debate de sexta, mas você tinha de um lado, como eu disse, a opinião umbiguista do Tomé, dizendo eu acho que as leis são brandas no país, eu acho que não se prende bandido, eu acho que tralalá. E, por outro lado, a Gabriela mostrando ali algumas evidências e dados concretos de como funciona o sistema penal no Brasil. E daí o Gotino falou o seguinte para ela, mais ou menos essas linhas assim: mas ao falar isso, você não está dando sua opinião sobre o sistema penal brasileiro, sobre o sistema criminal brasileiro? Ela falou, não, estou apresentando os dados aqui. Então, você viu que o Gotino acabou assumindo ali o lado do Tomé, que uma profissional do direito, uma profissional do campo criminal, ao falar sobre a sua área, estaria emitindo uma mera opinião como um sujeito recolhido das ruas ali, de um carro de som bolsonarista para defender o presidente. Estaria no mesmo nível os dois discursos. E não estavam, obviamente. Então, como eu disse, foi uma decisão acertada e hoje, no grande debate, já tinham outros dois debatedores ali, que foram anunciados ontem, na verdade, né? E que são a Gisele Soares, que é uma professora universitária, doutoranda em Direito Comparado na Sorbonne, em Paris, e membro da Comissão Permanente de Estudos dos Direitos Humanos do Instituto de Advogados de São Paulo. E o outro debatedor é o Tiago Anastácio, criminalista também, que na sua apresentação no programa de hoje disse que é amigo da Gabriela Prioli, que conhece a Gabriela há muito tempo, membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e conselheiro da Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito da OAB Rio de Janeiro. Quando foram apresentados esses nomes, inclusive quando foi apresentado Gisele Soares, a impressão que dava, né, pelo fato de ela atuar na parte de direitos humanos, que a substituta para a Gabriela seria a Gisele Soares, e que o Tiago Anastácio faria as honras do bolsonarista, do defensor do Bolsonaro. Porém, para minha surpresa, no programa de hoje, você teve o contrário. O Tiago estava criticando a postura do Bolsonaro, enquanto que a Gisele estava defendendo o Bolsonaro. Eu já vou analisar esse ponto aqui com mais detalhe, porque tem um outro aspecto da saída da Gabriela Prioli, que eu vale mencionar aqui antes de entrarmos no debate de hoje e minhas considerações sobre isso. Além dessa questão da interrupção e dessa desigualdade de posições, né, intelectuais, de honestidade intelectual, de acordo com os fatos, com o conhecimento da realidade, tem um outro elemento que aconteceu também, e que eu mencionei logo no primeiro episódio, acho que no segundo episódio, na verdade, quando ela debatia com o Caio Coppola ainda, que a interrupção sucessiva do Caio Coppola na fala da Gabriela Prioli me soava como machista. Me soava como alguém que não respeitava a posição dela. Ela falando ali e o outro toda hora interrompendo para desequilibrá-la emocionalmente, para interrompê-la no raciocínio, ou seja, foi um ato machista do Caio Coppola. E o do Gotino também foi nesse sentido também. Quando ele vai lá, interrompe a Gabriela e põe em dúvida, na verdade, a formação dela, a atuação dela no direito,
para equipará-la ao Abduch, também foi uma postura machista do Gotino. A Gabriela Prioli insinua isso no texto dela de ontem. Eu meio que deixei subentendido isso ao falar de local de fala, ao mencionar esse excesso do mediador. Então é importante ressaltar isso porque ontem passou batido, mas é um ponto importante ao você ver uma interlocutora mulher defendendo uma postura anti-bolsonarista, em vários sentidos, na verdade, e os ataques que ela sofreu posteriormente. Porque, como qualquer outra pessoa que se põe no caminho do bolsonarismo, e muitos de nós já passamos por esse caminho já, como qualquer outra pessoa que se mete no caminho do bolsonarismo, a Gabriela Prioli foi muito atacada posteriormente nas redes sociais. Claro que muita gente deu apoio a ela, muita gente veio em defesa dela, muita gente se tornou fã dela. Foi uma ascensão súbita, na verdade. De um dia para outro, ela se tornou um ícone dessa defesa racional de uma postura intelectual num debate. Então muita gente passou a admirá-la de um dia para outro. Mas por outro lado veio muito ódio também, como é inevitável. Muita gente foi atacar a Gabriela e nesse momento, nesses últimos dias aqui, você tem visto um revival, você tem visto o ressurgimento de milícias virtuais bolsonaristas, coisas que tinham desaparecido nas últimas semanas aqui. Fazia muito tempo que eu não era atacado por bolsonaristas, muito tempo mesmo, acho que mais de um mês, 2, 3 meses que não tinha ninguém atacando aqui. Nos últimos dias são milhares de pessoas vindo me atacar e outras pessoas que tenho observado também, como o Átila Yamarino, o virologista que foi muito atacado nas redes sociais nos últimos dias. Então, eu suspeito que dinheiro esteja rolando aí nos bastidores para animar essa horda de bolsonaristas fanáticos que tinham sumido. Como a gente já falou aqui anteriormente, essa postura agora do Bolsonaro, essa postura belicosa dele, essa postura intransigente, essa postura de confronto que ele sempre tem, e nesse momento particular de crise ele tem adotado, isso ajuda a reanimar as cinzas desse bolsonarismo tosco. Então pode ter a ver com isso e com grana também circulando no gabinete do ódio. Bem, tendo dito isso, vamos voltar agora ao grande debate e ao que aconteceu hoje, que eu achei muito estranho que aconteceu hoje, na verdade. Como eu disse, eu esperava que os defensores fossem diferentes, na verdade. Eu imaginava que a Gisele seria defensora dos direitos humanos, uma defensora de uma postura progressista, enquanto que o Thiago seria talvez uma defesa de certos comportamentos do Bolsonaro. Não sabia quem que era bolsonarista e quem não era. No final das contas, eu fiquei confuso com o debate de hoje, porque a impressão que eu tive ali é que era um tribunal no qual foi designado a cada um dos participantes um papel. Por um lado, o Thiago de acusador, de promotor, e para a Gisele de defensora, de advogada do Bolsonaro. Não sei se a Gisele é bolsonarista, não sei dizer se ela concorda com a visão do Bolsonaro, mas no debate eu senti que cada um foi chamado para assumir um papel, mesmo sem concordar com aquilo, necessariamente. Porque quando a gente tinha o Caio Coppola ou o Abduch, a gente tinha ali dois bolsonaristas convictos, duas pessoas que têm uma trajetória de defesa do Bolsonaro, que a gente sabe que são bolsonaristas, compartilham do ideal bolsonarista, da ideologia deles. São duas pessoas que, de fato, estão levando adiante a pauta de costumes, a pauta intelectual, a pauta moral do bolsonarismo. Eles não ocultavam isso. Nesse caso de hoje, não sei dizer. Eu não sei dizer se a Gisele Soares é uma bolsonarista ou ela só está cumprindo o papel de advogada ali. Isso me confundiu. E isso vai confundir também o espectador da CNN. Porque a gente não sabe. Eu não sei dizer. Porque uma coisa é certa. Um advogado, quando é contratado, ele tem o dever e a missão, a função dele é de defender até um psicopata, até um assassino em série. Quando ele vai para o tribunal, ele tem, na sua função de advogado, a tarefa de defender um acusado. Mesmo se for culpado, mesmo se for um genocida, alguém vai defender essa pessoa, tentar mostrar a visão do acusado e tentar defender os direitos dele. Então a Gisele Soares, ao defender o Bolsonaro, mesmo sem concordar com ele, ela está assumindo essa postura de defender um criminoso, digamos assim. Não concordo com o Bolsonaro, mas ele tem o direito de defesa. Mas ele tem o direito de ter alguém aqui tentando mostrar a visão dele. Talvez o que ele esteja fazendo tenha uma lógica por trás disso. Se for isso, se for a postura de uma advogada e não a visão ideológica dela, isso vai confundir as pessoas, como me confundiu hoje. Por outro lado, eu achei interessante eles trazerem dois advogados, duas pessoas, dois profissionais em suas áreas para esse debate. Porque isso eleva um pouco o debate, isso torna um pouco mais racional e não apenas emotivo, não apenas ideológico, Um sujeito ali vociferando em defesa do Bolsonaro sem nenhum tipo de raciocínio lógico por trás. Você tem dois profissionais. E aqui é interessante porque talvez devesse ser uma competência explorada em outros cursos universitários, outros profissionais em outras áreas aprender a fazer isso. Porque você tem no direito essa natureza litigante. Duas partes confrontando ideias. De um lado um procurador, do outro lado um advogado de defesa. Isso faz parte do treinamento do advogado. Você pode defender uma pessoa ou acusar alguém e mostrar os pontos, tentar montar de maneira lógica, argumentativa a sua defesa ou a sua acusação. Eu não vejo isso em muitos outros cursos. Por exemplo, eu fiz filosofia. Filosofia é um campo do raciocínio lógico, é um campo da exposição lógica, é um campo no qual você tem que elaborar uma tese, elaborar um pensamento, você tem que montá-lo racionalmente.
Só que a gente não tem esse treinamento de debate. E faz falta isso. Porque uma coisa é você preparar uma fala racional, uma fala coerente. Você vem aqui, elabora, estrutura sua fala, enumera os pontos que você vai apresentar. Não há um confronto de ideias. Você vai lá, apresentou seu argumento, e é isso. Você joga. Ao preparar uma aula, você põe lá os elementos da sua aula, os pontos que você quer abordar, e é isso. Não há um confronto de ideias. Porém, no mundo real, quando você está defendendo posturas diferentes, e nós somos diferentes, tanto em ideias, quanto em conceitos, quanto em posições políticas, quando você está no mundo real, você é obrigado a defender posturas. E muitas vezes não tem preparo para isso. Porque uma coisa é você preparar, como eu disse, sozinho o seu pensamento, o seu raciocínio. Outra coisa é você ter que rebater ataques ao seu raciocínio. Então, quando você põe dois advogados para isso, é interessante você ver a dinâmica de como eles trabalham, de como um fica observando os deslizes do outro, qualquer eventual derrapada que o outro dê, para utilizar isso como um gancho para um argumento futuro e tentar desmontar a tese um do outro. Então esse jogo que se dá ali, esse jogo argumentativo entre os dois, é muito mais interessante do que uma defesa apaixonada, desordenada, sem fundamentos racionais, sem fundamentos empíricos, fatuais, sem contato com o mundo real, partindo apenas de uma paixão por um líder demagogo. Então é um avanço. Embora, como eu disse, possa confundir as pessoas. Mas eu ressalto a importância desse tipo de treinamento intelectual, porque é um treinamento de fato. Você aprender a debater com alguém, você aprender a defender suas ideias num debate cara a cara, ou textualmente também, através de um texto, né? Um elabora um argumento, outro elabora um contra-argumento, e assim você vai debatendo com a pessoa. Isso exige um treinamento e exige uma rapidez de pensamento, que nem sempre as pessoas têm preparo para isso. De na hora você sacar ali qual foi o gancho para você poder atacar o argumento contrário. Se todos nós tivéssemos esse tipo de preparo, isso enriqueceria bastante o nível do debate público, porque isso aí exigiria uma pesquisa prévia para você preparar o seu argumento inicial e também esse treinamento retórico, argumentativo, para você poder perceber os erros argumentativos do outro. Como a gente fez aqui anteriormente, né, mostrando com outros influenciadores aqui as falácias lógicas que eles utilizam, tem a ver com isso. É de você observar, olha só, na hora que ele faz esse tipo de generalização, isso é um erro, isso é um equívoco, isso não serve. A hora que ele faz esse tipo de desvio do argumento, ataca um ponto irrelevante, isso aqui é uma falácia lógica. Você identificar esse tipo de coisa te ajuda a preparar melhor a sua defesa argumentativa. E eu acho que grande parte da admiração que surgiu em torno da Gabriela Prioli teve a ver com isso. Ela lá, na postura argumentativa dela, enfrentando um discurso apaixonado. E sem muita coerência. E segundo essa reportagem que eu mencionei aqui, a CNN pretende ampliar esse quadro, o grande debate, e colocar mais 2 vezes ao dia. Uma vez com o Caco Coppola e outra vez com o Tomé Abdutti. Então, assim, eles vão manter os bolsonaristas fanáticos atuando lá dentro, os apaixonados pelo Bolsonaro, e nesse primeiro debate de manhã, possivelmente ficará agora essa posição mais ponderada. Então a gente pode ver possivelmente um debate mais acalorado nos outros quadros com o Coppola e com o Abdutti. É esperar para ver. Eu só acho triste ter que perder uma profissional como a Gabriela para a CNN revisar o modelo do quadro. Foi necessário perder um nome como ela, alguém que tinha se destacado e mobilizado a internet nos últimos dias, para ter que rever o nível baixo que tinha se tornado o quadro. E por fim, uma última observação, ainda voltando no ponto da Gisele Soares, se de fato ela não for uma bolsonarista, só estiver interpretando o papel de advogada do Bolsonaro para fins do programa, isso também demonstra como a ala bolsonarista é fraca intelectualmente. Porque não encontraram ninguém, nenhum bolsonarista minimamente coerente, capaz de defender sua visão sem precisar apelar para recursos retóricos vazios. Foram obrigados a chamar uma advogada, que não necessariamente é bolsonarista, para fazer esse papel. E isso tem a ver com o que eu falei nos últimos dias aqui, né, da fraqueza intelectual do bolsonarismo. Como eles não têm pessoas capazes de pensar a sociedade de maneira complexa e não de maneira binária, simplificada e de maneira idiota, muitas vezes, ridícula. Então é obrigado a contratar um defensor que não necessariamente compartilha dos seus ideais para isso. Bem, eu não sei também, estou especulando aqui porque eu não sei qual é a postura ideológica da Gisele Soares. Eu acho que ela não é bolsonarista, mas se vocês souberem aqui, me digam, porque eu não sei dizer. Foi a sensação que eu acabei hoje. Eu fiquei confuso, na verdade. Eu fiquei confuso hoje. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Ainda sobre o pedido de demissão da Gabriela Prioli, o que vocês acharam, se foi uma decisão acertada ou não dela, de deixar o programa com base no tipo de interação que estava ocorrendo lá dentro. Eu acho que foi acertada. E também se vocês viram hoje o programa, o que vocês acharam de hoje? Se vocês acharam que foi confuso, como eu achei, se vocês gostaram do novo modelo agora, com 2 profissionais da área de direito atuando ali, o que pareceu mais racional, no final das contas. O que vocês acham aí? Deixa no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!